à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Isso quer dizer que se você tem uma empresa, como citei acima, pode se enquadrar no terceiro setor e ficar imune e isento de diversos impostos e taxas, e ainda ajudar socialmente. Reduza sua carga tributária hoje mesmo, faça o social e cuide melhor do seu dinheiro. Essa é a ZYU 234, frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro, ano 2018. A partir de agora está no ar o nosso debate. Juntos até 1h30. O debate hoje... Vamos até 1h30, ao vivo, reprise às 17 horas, reprise à meia-noite. E para você que está ao vivo, você pode participar da nossa pesquisa do dia e concorrer ao super kit de brindes aqui da Rádio Betel. Para isso, basta você responder a nossa pergunta, que está em cima do convite, né, do futuro presidente e eleito Jair Bolsonaro ao juiz Sérgio Moro. E nós estamos perguntando, você acha que o Brasil será menos corrupto? Sim ou não? Mande para cá a sua opinião e concorra a esse kit, o kit da rádio, com uma camiseta, uma caneca, ecobag e uma toalhinha personalizada. Comigo à mesa para mais um debate, pastor Flávio França. Estamos aguardando aqui o pastor Márcio Carlos e o estudante de direito Ítalo Félix. Se não chegarem... A gente toca aqui, né, Flávio? Vamos que vamos. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. É vida que segue, né? Não pode parar. Estamos aguardando, a gente não sabe o que acontece, né? Deixa seguir o baile, né? São os imprevistos da vida, né? Segue o baile, né? Segue o baile. Tudo bem, Flávio? Tudo tranquilo? Olha, tudo bom. O nome do vagabundo é Thiago Magri. Aí o jornalista dessa rádio web aí. O que ele fez? Estava ainda agora falando... o problema não é ser Bolsonaro, é o que ele estava dizendo, mas foi uma coleção de mentira que ele falou. Impressionante. Eu não ouvi, não. Não, mas eu tô prestando atenção, tô vindo pra cá e tô ouvindo ele. Ele falando da empregada lá do Bolsonaro. Aí depois ele entrou na história dos empresários que estavam comprando lá os disparos sabe que o Bolsonaro estava escondendo provas. Né, e perseguindo, estava falando ainda há pouco, Thiago Magri. A Bárbara bota as coisas no ar, mas ela não sabe nem o que ela está botando, não. Falando... Não sei não, assim, tem a retranca aí, aqui. Se foi a gravação. Tem a retranca aqui e eu não tenho nenhum Thiago na minha pauta hoje. Não, é Thiago Magri o nome do sujeito. É quem estava falando aí na Rádio Web. Rádio Web? Será que eu errei o nome? Deve ser algum entrevistado, não? Não, a gente é matéria deles mesmo. Né? Eu ainda vou investigar a fundo quem é essa agência Rádio Web. Não foi esse não. Foi outro que estava lá. Na verdade, a Rádio Web... ela é totalmente tendenciosa, né? Tendencioso, porque não, o problema, olha só, todos nós pesamos a balança para um lado e para o outro, isso aí é normal. Agora daí, você inventar fatos, dizer que Bolsonaro está escondendo informações, quando quem tinha que apresentar as informações era a Folha de São Paulo. Cadê? Ela disse que tinha os documentos dos empresários que compraram lá os disparos na WhatsApp. Cadê? Não apareceu nada. Então, assim, não é só torcer as coisas, é inventar fatos no melhor estilo do PT. Né? Então, você vê, esse tipo de coisa vai ser um grande desafio no governo Bolsonaro. Com relação à mídia, não, porque está fora da ingerência dele, acho que ele não tem que se meter mesmo, mas no serviço público,
ele precisa passar um raticida no serviço público, sabe? A gente tem que desinfetar o serviço público, porque está contaminado pela esquerda de todos eles, você não consegue governar. Eles vão, de todas as maneiras, tentar bloquear qualquer iniciativa. Me faz lembrar um prefeito aqui da Baixada Fluminense, muito conhecido, eu não vou falar o nome dele porque ele é tido como miliciano, né? Grupo de extermínio, essa coisa. E é esse mesmo. Então, o que acontece? Eu estava falando com um político de lá da Baixada, também eu não vou dizer qual é o município, tem diversos, né? Claro. E ele estava me falando o seguinte: olha, o fulano, toda vez que ele é eleito, ele faz aquela composição da chapa. É o partido deles, mais 3, 4 partidos, e depois de eleito você tem que dar as secretarias para os partidos aliados. Aí o partido indica o secretário da Secretaria de Saúde, Transporte, não sei o quê, e entra. Mas acontece o seguinte: os funcionários da secretaria é tudo do prefeito. Então o cara está lá nomeado pelo partido dele, mas ele não consegue fazer nada, porque os funcionários lá não obedecem ele, obedecem o prefeito. Então, quer dizer, eu temo que isso vai acontecer a nível federal também, se a gente não fizer. Você vê, hoje, por exemplo, o Marco Antônio Vieira estava falando ontem da prova do Enem. Na prova do Enem, esse instituto aí que fez, cita a Carta Capital. A Carta Capital é o ícone de publicidade da esquerda, que é uma revista estilo Veja, só que financiada com dinheiro público, que viveu num regabof tremendo nos governos Dilma e criminoso número 1, e depois está aí pedindo dinheiro aí pela Gleisi Hoffmann para continuar veiculando suas propagandas. O cara cita a Carta Capital, porque de onde ele é? Quem é esse pessoal que faz a prova do Enem? Ainda questões erradas. Marco Antônio Vieira estava corrigindo lá, ele que é historiador, informações erradas na prova de história. É complicado. Então é assim, por quê? Porque é a gente da esquerda que está dominando tudo. Se Bolsonaro não desinfetar a administração pública, vai ficar difícil. Isso não vai ser tão fácil, né, Flávio? Porque quando você assume uma... Por exemplo, vamos falar de um negócio menor, né? Por exemplo, eu te coloco aqui para administrar a rádio para mim. Mesmo que você identifique os problemas do Azeitona, os problemas da Bárbara, para você fazer uma reposição, você tem que ter alguém à altura para não parar o processo, né? E a máquina pública tem pessoas e situações que estão em lugares estratégicos que ele vai ter um trabalho violento. Não, tem um trabalho violento. Vai ser... Não, o trabalho é hercúleo. E outra coisa, você tem que mudar a legislação. Para poder dar mobilidade na administração pública, você tirar o servidor de um lugar e colocar no outro com mais facilidade. Tem gente que você vai ter que colocar na geladeira, pagar ele e deixar ele em casa, porque ele tem estabilidade. Então ele trabalhando, o mal é muito grande. É melhor ele não trabalhar e receber, porque a gente já está pagando por gente que não trabalha mesmo. É verdade. Então é melhor ele ficar em casa recebendo do que na administração pública. Tem gente que você vai ter que botar na geladeira, tem gente que você vai ter que demitir. Você tem que demitir. E tem pessoas que a gente vai ter que aturar mesmo, mas bota de lado, tira de funções de comando, de chefia, porque só está lá para atrapalhar e trabalhar em prol da esquerda. Ô Bárbara, você tinha me falado aqui em off de uma matéria que subiu aí, né? Sim. De uma emissora. Chegou pra você, não? Não, fala aí pra mim. Na verdade, eu peguei uma atualização desse assunto, que subiu lá na rádio, na Band News. Na Band News. Que diz o seguinte: a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocola no Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus que tem como fundamentação o fato de o juiz Sérgio Moro ter aceitado o convite para assumir o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro. O advogado Cristiano Zanin Martins alega no documento que interesses extraprocessuais do magistrado na condução do processo que condenou Lula no caso Triplex do Guarujá. Segundo a defesa, Sérgio Moro mantinha contato com a alta cúpula da campanha do presidente eleito durante o período eleitoral. A defesa pede que o STF reconheça a suspeição do magistrado, declare a nulidade
de todo o processo e restabeleça liberdade plena do ex-presidente Lula. Cara, eles falam de um jeito que parece que foi só o Moro que condenou o Lula. Não foi só o Moro que condenou o Lula. Não. Como se só houvesse processo lá em Curitiba. Agora eles já estavam dizendo isso antes da nomeação. Já se estava falando em habeas corpus, caso ele aceitasse ser ministro da Justiça, e já falavam em habeas corpus antes mesmo. Então, quer dizer, eu acho que o Moro fez certo. Ele falou assim, olha, a decisão que eu tomava, de um jeito ou de outro, vamos falar. Então, agora a chance de sucesso desse habeas corpus, legalmente, nenhuma. Mas como eles vão impetrar o habeas corpus no STF... Eles querem pautar a mídia. Exato, criar mais um fato para dizer assim, olha, tudo que ele fez foi perseguição, porque ele tinha interesse em nomeação. É querer achar pelo em ovo. Agora, eu volto a falar do general Mourão, né? O Mourão tá dando umas caneladas braba também, né? Ah, é? O que ele disse agora? Porque ele... Parece que ele falou para algum jornalista aí, não sei se foi... aí eu não posso afirmar que foi para Andréa Sadi, porque eu não vi a Andréa Sadi falando. Mas o Mourão falou que realmente as conversas com o Sérgio Moro já começaram antes da eleição. Aí o Bolsonaro foi perguntado sobre isso, o Bolsonaro falou, se o Mourão tá falando isso, eu não sei, eu nunca tive contato nenhum com o Sérgio Moro. Olha só, antes da eleição... Esse Mourão vai dar trabalho. Mas assim, ainda que Bolsonaro já antes da eleição já falava assim, que ele gostaria do Sérgio Moro como ministro e tal. Lembrando que não foi só ele, porque o Álvaro Dias também falou a mesma coisa. Álvaro Dias, em debate da TV, disse que também queria o Sérgio Moro como ministro. Então, quer dizer, uma coisa é você falar algo, outra é tentar fazer uma vinculação disso com a situação do criminoso. Lembrando que ele foi condenado ano passado. Não tinha nada a ver com a eleição. Quando o Moro condenou ele, não tinha nada de concreto. Jair Bolsonaro sequer era candidato. Quando ele foi condenado. Depois que o Moro condenou, acabou o trabalho dele. E eles querem fazer parecer que até anteontem Moro estava condenando ele. Não. Ele foi condenado ano passado. Depois que ele foi condenado pelo Sérgio Moro, que foi até bonzinho com ele, eles apelaram da decisão. O Ministério Público também apelou. A apelação da defesa foi julgada improcedente. A apelação do Ministério Público foi julgada procedente. E a pena dele aumentou de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês. E isso ocorreu na segunda instância. Depois disso, a defesa deles recorreu para o STJ, recorreu para o STF, está recorrendo todo dia para todo lado. Foi até a uma subcomissão da ONU, tentar buscar apoio na ONU, que não deu apoio nenhum. Foi uma subcomissão, não foi nem uma comissão, foi uma subcomissão da ONU. Só que quando eles contam a história, eles dizem que a justiça brasileira está desrespeitando uma decisão da ONU. A ONU não deu decisão nenhuma. E ainda que desse, essa decisão não tem efeito jurídico nenhum no Brasil. Então a ONU não deu decisão, foi uma recomendação de uma subcomissão da ONU. Mas quando eles contam a história, eles contam torcendo, mentindo, igualzinho esse Thiago Magri falou ainda há pouco, com pura mentira. Não é nem dizer que é a versão dos fatos, é mentira pura e simples. Então, quando o Moro condena o Apedeuta-Mor, ele faz isso ano passado. O que tem a ver com a nomeação dele hoje, ou ontem, ou anteontem, para ministro da Justiça? Não tem nada a ver. Naquela ocasião que ele condenou, e muito tempo depois, Jair Bolsonaro nem candidato era. Ele era pré-candidato. Isso só se oficializou em julho desse ano, que ele passa a ser candidato. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É só aquilo que a gente diz no direito, é o ius esperneandi, ou seja, é o direito de espernear. E de, como você disse, Orsino, pautar a mídia
criar notícia, e agora entra-se com habeas corpus sem nenhuma chance de sucesso, legalmente falando. Mas, como o habeas corpus está sendo impetrado no STF, a gente sabe que o STF pode tudo. Se o STF amanhã decidir que a Lua é quadrada, a Lua passa a ser quadrada. Então, e eles podem tudo, porque eles podem pegar a Constituição, rasgar e dar a interpretação que bem entender. Então, mais uma vez, a gente fica com o coração nas mãos, não pelo habeas corpus, que é a coisa mais idiota do ponto de vista jurídico, mas pelo STF, que não é nem um pouco confiável. Bom, eu vou pedir aos ouvintes, Bárbara, vamos agilizar, porque pelo jeito o debate hoje é só eu e Flávio aqui, né? Os outros convidados, pelo jeito, não vem mais, né? Já vai dar 12h28, né? Então, pelo andar da carruagem é a gente mesmo. O pessoal aqui na live tá sugerindo aí o Flávio fazer um canal na internet. A André Barbosa diz o seguinte: parabéns às previsões do pastor Flávio. A redação do Enem, como ele disse, foi em cima do tema da interferência da manipulação da internet sobre as nossas vidas. Como ele já dizia que esse tema do Bolsonaro eleito através de campanha na internet iria render outros assuntos e palestras. Aí, Flávio tá quase a mãe de Ná, né? Tá bom, vou acertar os números da Mega Sena. Aí o Rogério Tigerface vem embaixo e fala: não foi sobre isso, foi sobre a programação do dia a dia das pessoas. Enfim, mas foi sobre fake news, né, que eu vi hoje no jornal. A Marília Auricélia diz sobre o Enem de ontem, por isso que em 13 anos do governo PT, a educação no Brasil não criaram pensadores e sim doutrinação política e ideológica. Certíssimo. 13 anos de educação jogada no lixo. Total. A gente tem lá no Facebook o Tony Ferreira. A gente está perguntando, só para recapitular aqui, se os ouvintes acham que o Brasil será um país menos corrupto, né? E o Tony Ferreira diz: sim, existem boatos que ainda não estão confirmados que o juiz Moro vai convocar procuradores da Lava Jato para fazerem parte da sua equipe. O Carlos Alberto diz: sim, com toda certeza será um país de todos. Terminar 100% a roubalheira vai demorar um pouco, mas com essa equipe que o presidente Bolsonaro está montando, vai melhorar muito. A Zilda Teixeira diz: claro que sim. Será que alguém tem dúvidas? A Cláudia Gomes dos Santos diz: menos corrupto? Com certeza. Acho que corrupto como foi esses últimos governos liderados pelo PT, nunca houve nem haverá. É verdade. E essas são as participações que eu tenho por enquanto. Vou continuar aqui, tá? Daqui a pouco vai ter mais. Agora, a nossa ouvinte aí, Bárbara, falou assim que é para fazer um canal. Olha, não tem problema nenhum. A questão é o seguinte: eu precisaria de braços. De alguém que me ajudasse, porque eu não tenho trato nenhum com essas coisas de informática, de escrever. Eu tenho lá um Facebook, eu não coloco nada. Agora você vê que eu não sei mesmo como fazer essas coisas. O Bolsonaro, né, outro dia até declarou isso, né, que quem o incentivou a ir para as mídias sociais foi o filho dele, né? Com certeza, esse pessoal e ele mais assumiu novo, toda essa parte de comunicação de mídia social. Olha, né? Exato. Ele foi fantástico, o filho do Bolsonaro, entendeu? E eu admiro muito essas pessoas que têm essas ideias. Vamos fazer uma live, vamos não sei o que e tal. Eu não tenho a menor ideia de como é que essas coisas são feitas. Eu tenho lá o Facebook, eu praticamente nunca vou lá naquele lugar, eu não entendo aquele troço. Eu ainda sou daquela época que era branco no preto, o fundo branco e tinta preta escrevendo. Então, aquela coisa de Facebook cheio de carinha, cheio de negocinho e tal, eu não entendo, aquilo ali bagunça a minha mente, faz uma confusão. Então, eu estava ouvindo até outro dia desse o Luiz Felipe Ponderi, estava falando uma coisa interessante, ele tem essa assessoria. Tem gente que vai lá nos canais dele e tal, e responde, aí pergunta, né? Ele fala lá e a pessoa bota pra ele. Então, esse tipo de coisa eu acho legal, né? Eu não tenho condição de pagar ninguém pra fazer isso e tal. Mas, assim, de minha, eu não tenho trato com essa coisa. Ô, Flávio, te surpreendeu essa nomeação do Sérgio Moro ou você já esperava algum movimento do Bolsonaro nessa direção? Não
não foi surpresa porque ele já tinha falado, né? Que essa era a intenção dele. Quer dizer, que ele iria fazer o convite, eu tinha certeza. Se o outro iria aceitar... É outra história. Outra história, né? Mas assim, no momento que ele disse que viria para o Rio de Janeiro, estou falando do Moro, que ele viria para o Rio de Janeiro conversar, já estava aceito. Porque né? O cara não vai vir lá de Curitiba aqui para dar um não. Né? Você já imaginou? Ele viaja lá de Curitiba, pega um avião lá, sei lá qual é o aeroporto, salta aqui no Galeão, pega um táxi, vai até a Barra da Tijuca, que é um bairro aqui vizinho nosso, vai lá na casa do Bolsonaro, sou Bolsonaro, como vai? Bom dia. Vim aqui dizer que não quero. Parabéns pela eleição, só quero dizer que eu não quero, tchau, tô indo embora para Curitiba. Não tem sentido, isso, né? Se ele estava vindo de lá para cá, eu já estava dando como certo que ele iria aceitar. A questão para mim já não era mais se ele aceitaria ou não, porque isso já me parecia certo. Era aceitar em que condições, né? E eu fiquei pensando assim, bom, se eu sou o Moro, com o prestígio que ele tem, eu vou querer total liberdade, nenhuma ingerência de ninguém. Eu não quero ninguém colado comigo, eu tenho a liberdade de formar minha equipe, né? Fazer do meu jeito e me reportar só ao presidente. Mas foi melhor do que eu imaginava, entendeu? Porque ele ganhou, e eu não sei agora também, porque ele ganhou tantos poderes, né? Foi tanta coisa agregada agora ao Ministério da Justiça, que eu não sei se ele vai ter condições de gerenciar isso tudo também. Eu espero que ele forme uma equipe, e eu acho que ele vai fazer isso, de notáveis ao seu redor, né, de pessoas não só de caráter ilibado, gente totalmente transparente, mas que seja profundamente conhecedor das matérias que são ligadas ao Ministério da Justiça, pessoas que possam fazer o trabalho junto com ele e por ele. Porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. O que representa, Flávio, por exemplo, esse acesso que ele vai ter aos órgãos, né? Porque a ideia do Bolsonaro é asfixiar o crime no seu braço maior, que é o dinheiro. Sim. Né? Quais as facilidades, por exemplo, que o Sérgio Moro hoje vai ter a partir dessa liberdade, e em que isso vai facilitar na situação do combate ao crime? Sim, por exemplo, o COAF nas mãos dele, né? Você vê, toda movimentação financeira maior que R$8.000, ela bate automaticamente lá no COAF, que é um órgão de fiscalização ligado ao Ministério da Fazenda. Então aí, para você que está movimentando mais de 8 mil toda hora, cuidado. Está batendo tudo no COAF. Só que são tantas centenas de milhares de operações que não tem gente para ver uma a uma, para ver, olha, de onde esse dinheiro veio, para onde ele está indo. Então, quer dizer, eu creio que só com relação ao COAF, ele já vai ter que montar um staff enorme para controlar e pegar, e você tem que direcionar a investigação a partir de pessoas, né? E aí é que tá, veja bem, a questão dos vários órgãos. A Polícia Federal investiga, aponta prováveis suspeitos, pede ao juiz autorização para a quebra do sigilo bancário. Agora, através do COAF, você vê a movimentação dessas pessoas, né? E aí você tem que ter uma equipe boa e grande e gente zelosa para fazer essa parte de informática, que eu, por exemplo, não sei nada, para poder ver ali o que esse cara está movimentando de dinheiro, né? A tentativa, que eu acho até boa, e eu sou a favor da criação de novo da CPMF, porque ela ficou muito queimada, mas acho que a CPMF ela é um excelente instrumento de controle nesse sentido. Para fiscalização, né? Para fiscalização, né? E essa ideia que o novo governo tinha de trocar isso pela, por exemplo, a contribuição que os empresários dão ao INSS, né, na folha de pagamento, desonerando a folha e estabelecendo a CPMF, você conseguiria suprir aquilo que os empresários, que pesa no bolso das empresas, daquilo que sai para pagamento do INSS, muita coisa, sem onerar muito ninguém, desde que você botasse ali 0,05%, seja lá qualquer coisa. Mas ali você veria toda a movimentação. Porque essa parte que o empresário paga ao INSS do funcionário,
É uma paulada. É um absurdo. Você contrata o camarada por R$1.000, ele te custa 2.300. É muita coisa. Né? Então, quer dizer, é absurdo porque é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Para quem paga. Agora, Flávio, mais uma vez o Jair Bolsonaro, ele demonstra que ele é diferente do que a gente está acostumado a ver na política. Porque você pegar um camarada com a popularidade do Sérgio Moro, com a visibilidade do Sérgio Moro e trazer para dentro do seu governo, você corre o risco de tirar os holofotes de você e levar para ele. Sim. O político tradicional não faz isso, né? Não, ele tem que reinar sozinho. Quem tem que aparecer mais é ele. Né? E eu acho isso aí importante que você está dizendo, que você vê que Bolsonaro não quer ser, pelo menos em princípio, o centro das atenções. Né? Ele quer um governo, ele quer ter um staff que possa ter diversos luminares nele, né? Que não seja ele o único a brilhar. E eu acho isso fundamental. Fundamental você ter uma equipe, e aí que você está vendo uma diferença muito grande dos outros governos, todos, não é só os do PT. Os do PT, é claro, que é o pior exemplo de todos, mas os outros também. De você colocar gente da política para suprir interesses de partido. Né? Então, você colocar, agora vai para o Ministério da Justiça o fulano que é do partido tal. Moro não é de partido nenhum. Né? Ele é uma pessoa fora do sistema totalmente. Esse é o verdadeiro outsider, alguém que está vindo para um cargo no executivo que nunca foi do executivo. E nem do legislativo, ele é do judiciário. Então, quer dizer, como você traz um general, como o general Heleno, para a defesa, você não vai entregar o ministério na mão de um político que é para agradar um partido da base aliada, que tem sido um dos grandes males desse país, que é esse governo todo de coalizão, de estar colocando diversas pessoas e interesses de partidos, que é para poder suprir ali. Não estamos mais só nós dois. As necessidades dos partidos. Não, porque Pastor agora Márcio chegou. Pastor Márcio. Márcio Carlos. Márcio Carlos, interessante. Mas conclui, Flávio. Então, eu penso que isso vai ser uma das grandes virtudes desse governo. Você trazer pessoas de fora, que são especialistas, não vinculados a partido nenhum, porque acontece aquilo que eu estava falando aqui ainda há pouco a respeito do prefeito aqui da Baixada Fluminense. Você bota um cara, o governo é teu, aí você nomeia o sujeito para um determinado ministério. Só que aquele camarada não se reporta a você, ele se reporta ao partido no qual é coligado ao governo. Então, quer dizer, ele tem mais laços com o partido do que com a pessoa que o nomeou. E no caso agora, como a gente está vendo, nesse questão aí, o Marcos, por exemplo, que é o nosso astronauta, o único que nós temos até aqui, que é um cara que não é ligado a partido nenhum. General Heleno, que é um militar. O Moro, não é? Quer dizer, são pessoas que estão vindo de fora. O próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Você está colocando gente especialista no cargo. Né? Não gente vinculada a partido. Eu não quero dizer que não possa existir pessoas vinculadas a partidos que sejam sérias, que sejam probas, que sejam conhecedoras daquilo pelo qual ela vai trabalhar, vai fazer parte do governo. Não, tem gente boa, teve ao longo desses anos gente boa, sim. Mas a gente sabe que a grande maioria não foi. É verdade. Não foi. Aqui nós tivemos até no governo da Dilma, ministério que foi criado para agradar partido, como o Ministério da Pesca, que foi criado para entregar nas mãos do partido do Crivella. É verdade. Bom, pastor Márcio, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, pastor Cino. Boa tarde, pastor Flávio. Boa tarde, Bárbara Azeitona. Saudade dessa mesa debatedora, dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Cheguei aqui meio corrido, tô até suando nesse frio, hein? Mas vai dar tudo certo no final. Tá certo. Agora, eu não sei, Flávio. Pode ser que eu esteja aqui exagerando na minha avaliação, mas eu tô começando a observar uma movimentação na Globo de uma maneirada, né?
na questão da agressividade e tal, para não criar atrito com o novo presidente. Ontem, eu estava assistindo o Fantástico, e na televisão nada é por acaso. Não sei quem assistiu o Fantástico ontem, mas a Poliana tem uma tatuagem na perna. E eles sempre fizeram questão, de um jeito ou de outro, de estar mostrando aquela tatuagem da Poliana. Ontem ela estava com a saia, não sei se vocês observaram isso, ela estava com a saia que não permitia que a câmera pegasse na tatuagem. Esse é um aspecto, pode ser bobeira que eu estou falando. Aí hoje o G1 me sai com a matéria, olha a matéria do G1, sintonia eleitoral. Maioria diz que aborto deve ser permitido apenas para casos de estupro, risco de vida, a mãe e anencefalia. Então, acho que os ventos estão mudando pro lado de lá. Olha, assim, pode ser, claro, você tentar, não só a Globo, mas assim, os mega empresários, eles sempre estiveram do lado do governo, seja que governo fosse, porque o governo sempre fez aquilo que eles queriam. No caso da Globo e outros, a gente sabe que a questão é verba publicitária. É questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Então, quer dizer, o que eles precisam é a manutenção das verbas publicitárias, que são bilhões de reais por ano, e que o Bolsonaro já disse que vai dar uma maneirada nesse negócio todo. E aí agora, fato consumado, gostem eles ou não, Bolsonaro é presidente, então é melhor você estar do lado do poder ou contra o poder, se o teu negócio é grana, antes de tudo, porque você tem contas a pagar. Então, o que ganha, e eu não quero aqui particularizar, dizer que é um caso exclusivo da Globo, seria, eu penso que da grande mídia de um modo geral. Agora, a Globo também está numa situação divergente, né? Se as coisas que o Paulo Henrique Amorim diz é verdade, a Globo não pertence nem mais aos Marinho. Aliás, eu já tinha falado isso aqui numa ocasião. Diz ele que a Globo hoje é do Carlos Slim, né? Que é esse mega empresário mexicano que vive rivalizando com Bill Gates e com Warren Buffett como um dos homens mais ricos do mundo. Eles ficam disputando o primeiro lugar. Ora está o Buffett, ora está o Gates, ora está o Slim, e eles ficam por ali brigando. Segundo ele, Carlos Slim já socorreu com bilhões de dólares a Globo em 2006, que ela estava falida. Ele comprou a Nextel, a NET, é dele, né, do Carlos Slim. E segundo Paulo Henrique Amorim, os herdeiros da Globo, que hoje quem manda lá não são mais os filhos do Roberto Marinho, os 3, são os filhos, os netos, os agregados. Tá todo mundo pendurado ali nas tetas da Globo. E eles já venderam por 5 bilhões. Tá? Limpo. Olha, eu não estou aqui afirmando que isso aconteceu. Informação segundo Paulo Henrique Amorim. Tá? A Globo já foi vendida por 5 bilhões limpos para as mãos dos herdeiros, deles todos, 5 bilhões de dólares, e o Carlos Slim assume com todo prejuízo. Então, quer dizer... porque o passivo deve ser... Sim, mas é uma coisa que eu gostaria de entender melhor, porque a Constituição brasileira, até onde ela vale, não permite esse tipo de controle. Mas é contrato de gaveta, né? Pois é, porque olha... Eles fazem contrato de gaveta. Se é verdade que ele socorreu em 2006, com bilhões de dólares, socorreu a que título? É claro que... isso é uma coisa relativamente simples. Você cria uma empresa dentro do Brasil, controlada por uma de lá de fora, e essa daqui de dentro você aporta dinheiro nela e ela faz os negócios. Então, e aí pode ter já uma coisa, a gente sabe que os grandes conglomerados de mídia no mundo, eles estão nas mãos de 6 famílias. 6 famílias agregados. São eles que mandam no mundo do ponto de vista midiático. E o Carlos Slim é talvez o mais forte deles, né? É o cara que tem hoje o maior conglomerado de mídia, né? E quando você fala em mídia, não é só TV, rádio, jornal, canais na internet. É um sujeito que tem aí uma fortuna, a última vez que eu me lembro estava em 67 bilhões de dólares. Então, e segundo o Paulo Henrique Amorim, né, que é um esquerdista de mão cheia,
que ganha rodos de dinheiro, ganhou fortunas para defender a Dilma, tem um canal aí que é só notícia enviesada, quando não é mentirosa, enfim, e é um canal muito acessado. Segundo palavras dele, a Globo pertence hoje ao Carlos Slim, já foi vendida por 5 bilhões limpos e ele assumindo prejuízo. Que isso, hein? Pastor Márcio Carlos, o que o senhor achou dessa nomeação do juiz Sérgio Moro? Você tem expectativa de que o Brasil passa a ser um país menos corrupto? Ou é muita carga para uma pessoa só essa responsabilidade de achar que a nomeação do Sérgio Moro vai resolver todas as questões de corrupção no país? Bom, segundo o histórico desse personagem, a escolha, ao meu ver, foi excelente. A estrutura que está sendo montada, as pessoas que estão sendo postas como pilares aí para esse novo governo aí presidencial, essa nova etapa aí do Brasil, a princípio parece que está se aglomerando forças de pessoas idôneas, pessoas com ética. Agora, a cabeça está sendo posta praticamente na forca, né? É uma questão de colocar em risco até mesmo a sua própria vida, porque vai mexer num sistema que está enraizado, corrupto, e vai ter que ser feita uma grande limpeza, lavagem, sei lá qual é a palavra que eu utilizo aqui, que vai se mexer com muitas coisas, mas ao meu ver foi uma escolha perfeita, são pessoas que estão dispostas a trabalhar, o Sérgio Moro está disposto a trabalhar a favor da justiça, daquilo que é o certo. Agora, vai se mexer com muita coisa. O Brasil, ele está... Eu acredito que... Eu estava pensando nisso, e eu estava lendo assim o livro de Reis, e lembrando das histórias dos reis de Israel, quando Deus estabelecia homens, e a Bíblia é clara a dizer que existiram homens que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aconteceu, o povo sofria, as pessoas passavam por dificuldades, enfim, o país, o local sofria, e as pessoas, elas eram retiradas ou pelo próprio Deus, ou até mesmo morriam, e aconteciam que outros reis assumiam, e o reinado já começava aí, fez fulano de tal que parecia bom aos olhos do Senhor. Então era resgatada a verdadeira adoração, a espiritualidade mudava. Então é aquela velha história. Eu acredito que Deus, ele está dando uma outra oportunidade para o nosso país. Eu acredito que vai mudar a situação do país, não da noite para o dia. Vai demorar um pouco, que a limpeza tem que ser feita, ele está tomando os procedimentos certos, indo na casa do Senhor, fazendo a parte dele, se preparando espiritualmente, reconhecendo o poder, a grandeza do nosso Deus. Agora, as escolhas a princípio estão sendo feitas de forma correta, agora é esperar, né? E as expectativas são boas, sim. São boas. Bom, a gente... eu acho que a partir desta eleição, né, Flávio, que a gente já falou isso aqui algumas vezes, eu estou muito orgulhoso do povo brasileiro. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu acho que os políticos também não esperavam, porque quando eles houve aquela manifestação 2013 e tal, que eles fizeram ouvir de mercador, se fizeram desentendido. Acho que eles pensaram que já tinha levado o povo no bico. Botamos o povo no bolso. Exatamente. De repente o povo vai lá e pá! Isso, exatamente. Olha, eu te digo uma coisa. Eu hoje, quer dizer, hoje não, de há muito tempo, eu poderia até viajar para fora do Brasil, vestido com a camisa aí da seleção brasileira. Nunca fui fã dessas coisas, ou com uma outra com a bandeira do Brasil, que eu iria com todo orgulho. Aliás, é porque eu não tenho bem onde pendurar na minha casa, mas eu gostaria de fazer hoje como os americanos fazem. Na frente da casa tem a bandeira do país pendurada. Aliás, a minha bandeira é a bandeira do Império. Mas tudo bem, eu botava as duas, botava a do Império e a da República. Tá, não tem jeito, vou botar a da República também. Mas eu acho assim, que nós como brasileiros, nós estamos num momento de glória no nosso país. Porque não há no mundo hoje um povo tão envolvido
tá? Na questão política, apreciando decisões. A gente pode até criticar a forma, os exageros, as mentiras, sabe? Os partidarismos, isso tudo. A gente pode criticar porque é assim. Quando você sai de um estado de inação para um estado de envolvimento, você pode realmente perder a mão e extrapolar e cometer alguns excessos. A gente está passando por isso. É um processo. Mas não há no mundo um povo hoje tão politizado quanto o brasileiro. Verdade. A gente está dando uma lição para o mundo. O mundo está de olho aqui, né? Está de olho aqui o que aconteceu nas eleições aqui, de certa forma guardando as proporções, como também aconteceu nos Estados Unidos. Nós vemos assim, um candidato, né, que vem de fora, apesar dele ser do sistema, no sentido de que ele era político e era parlamentar. Até nisso ele foi diferente, né? Porque ele, mesmo sendo político, conseguiu vestir uma roupa de não político. Isso, da antipolítica. E faz certo sentido, porque se você olhar a trajetória do Bolsonaro, ele sempre foi aquele cara conhecido pelos excessos, pela verborragia, entendeu? Pelas frases, no mínimo, inadequadas. Mas o país precisa disso hoje. Então, o que acontece? Mas aquilo que era negativo, até certo ponto, virou em prol dele. Sim. Por quê? E eu entendo também os excessos do Bolsonaro, e eu não estou querendo aqui de nenhuma forma passar a mão na cabeça e nada disso, mas eu entendo os excessos quando você está nadando contra a maré. Teve uma época que era praticamente ele sozinho no Congresso, em vários assuntos, como nessa questão, por exemplo, do kit gay. Quem foi que levantou isso? Foi ele. Se ele não toma coragem de entrar lá na comissão, onde se estava discutindo até que ponto que a língua poderia entrar na boca de um menino, de outro menino. Misericórdia. Que eles iam botar isso num filme, né? Quanto que de língua poderia entrar e coisas do gênero. Se ele não pega aquele flagrante, ele mesmo cansa de contar isso. Se ele não pega aquele flagrante... Mas o Haddad disse que não teve esse negócio do kit gay, não. Disse que isso é fake news. Olha, o que mais tem... Eu tenho aqui um vídeo para quem quiser. Para quem quiser essa história, me manda aqui agora o telefone, que eu mando agora o vídeo. Foi coleções de reportagens daquele período, principalmente da Record, você não vai ver muito isso na Globo, falando dele, do Haddad, do kit, o que tinha no kit, o que as pessoas estavam dizendo. Tá tudo lá, entendeu? Então o nome dele, ele era o ministro da Educação em 2010. Não tem como você tentar desvincular uma coisa de outra. Tá lá, as reportagens tudo falando abertamente, nem ele negava. Ele dizia que ia chamar a bancada para conversar, mas ele não estava negando nada do que tinha. Então, assim, quem foi que levantou isso? Foi Bolsonaro. Agora, a partir, Flávio, eu acho que o que está acontecendo também e aí a gente não tem como tirar o mérito do Donald Trump nessa guinada da direita mundo afora, né? Porque a partir da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, os defensores da bandeira de direita perderam medo, né? Da pressão da mídia esquerdista, que é mundial. E nos Estados Unidos é muito pior do que aqui. Né? E aí o Trump vem e peita e tá indo bem, né? Parece que a empreitada dele tá dando certo. Embora nos noticiários não. Quando você pega o noticiário, bota aí noticiário internacional aí na Globo News e tal, toda notícia do Trump é sempre dando um viés negativo para o que ele está fazendo. Né? Sempre, por exemplo, agora. É uma coisa que eu ainda não estudei, eu gostaria de saber quem mundo afora está por trás desses movimentos de imigração em massa. Rapaz, não só aqui na América Central. Nos Estados Unidos nunca tinha visto isso, não. Pois é, mas aí você vê, isso vem lá da Europa, isso para cá. Quem é que está por trás desses movimentos? Não sei. Então o camarada está lá na Guatemala, quer atravessar a pé o México para entrar nos Estados Unidos. O que Trump fez? Já está colocando 1.000 soldados na fronteira. Como é que isso vai sendo interpretado pela mídia? Que isso é uma coisa ruim. Ora, eu pergunto a você que está me ouvindo agora, se você está dentro do seu carro, dentro da sua casa, se vier um monte de gente para entrar na sua casa agora, você deixa?
Você abre as portas e diz assim, vocês aí, entra todo mundo. Isso aqui virou casa de mãe Joana, pode entrar, fazer o que quer. Você vai deixar isso acontecer? Óbvio claro que não. Que não. Então por que o Trump tem que deixar 5 mil, 7 mil, 10 mil pessoas, sei lá quanto, de repente diz assim, eu vou entrar aí, vou. E vou entrar mesmo. Que história é essa? O país é nosso. E lá no caso é deles, dos americanos. Só entra lá quem quer e a gente não entende isso. O brasileiro sai daqui, vai para os Estados Unidos, volta, é deportado, manda num avião seguinte. Aí acha que eles são maus, porque não deixaram o brasileiro entrar. Óbvio que ia para lá para ser imigrante ilegal, essas coisas não entram. E aí eu pergunto, por que eles têm que deixar entrar? Eles não são obrigados a receber ninguém, assim como nós aqui também não. Isso aqui não é casa de mãe Joana, que pode entrar, sair, fazer o que quer e bem entende. Não. Você está entrando no país do outro. E isso tem regras. Então você não pode chegar, pegar uma multidão de 5 mil pessoas e dizer assim, abre aí as porteiras que nós estamos entrando. Que história é essa? Aí, óbvio que o Donald Trump vai botar a Guarda Nacional, as Forças Armadas, seja lá quem ele quiser, na fronteira para impedir que isso aconteça. O que a mídia já está torcendo que aconteça? Um morticínio tremendo para poder queimar a imagem do Trump. Agora observe o seguinte, quando é que isso está acontecendo? Por que esse movimento não aconteceu mês passado ou daqui a uns 6 meses? Porque justamente agora. Porque nessa semana vai ter eleições nos Estados Unidos. Vai ter eleições para o parlamento. Querem gerar uma exposição. Uma exposição negativa do Trump e do Partido Republicano. Então, isso não acontece à toa. Escolher o momento certo. Para quê? Para que aconteça o que eles estão torcendo, e a mídia internacional também, é que haja um furdúncio muito grande ali para o Trump se queimar de vez. Então, você pega uma notícia que é uma coisa que é absolutamente normal, você proteger a sua fronteira contra invasores, não importa se quem é esse invasor, é gente que está querendo invadir a tua propriedade. E no caso a propriedade lá é pública, é o país deles. Gente que vai invadir milhares de pessoas. Então você vai guarnecer a sua fronteira. O que a mídia faz? Ela dá essa notícia não como uma coisa normal, que aqui no Brasil se faria a mesma coisa. E em qualquer país, vamos juntar aqui uma multidão agora e vamos partir para a Argentina. Vamos invadir a Argentina. É óbvio que a Argentina vai impedir que isso aconteça, não, e detalhe, mas eles dão a notícia como se fosse algo negativo. O movimento é orquestrado, né? Porque cada vez engrossa mais, tem uma marcha, uma coluna com 5 mil dali, outra coluna com 7 mil daqui, e o negócio está ficando, né? Está tomando proporções e a Guatemala agradece. Porque o que essa gente tinha que fazer? Em vez de ir para o país do outro, invadir o próprio país. Invadir no sentido de depor, de tirar do poder quem lá não está nada fazendo, quem está roubando. Aí começa, né, Flávio, o sensacionalismo. Não, porque tem mulheres grávidas. Sim. Aí agora o Direitos Humanos da ONU parece que divulgou que teve uma mulher que teve uma neném agora, lá no México. Isso. Né? No meio daquela confusão toda, a mulher teve uma filha. Claro. Aí começa a apelar, né, pro emocional. Apelar para o emocional. 5 mil, 10 pessoas. Tem gente que vai nascer nesse meio. Tem gente que vai ficar doente. Tem gente que vai se machucar, torcer o pé. E tem gente que vai ter um AVC, tem gente que vai ter... Vai ter de tudo. Tá igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Sim. Mas o povo, pelo menos, como a Bíblia diz, os sapatos não gastaram, a roupa não poeu. Deus abençoe. Agora ali vai acontecer de tudo. Mas enfrentaram guerras, né? Enfrentaram guerras. Que país que vai deixar uma multidão invadir as suas fronteiras assim? Não, pode vir. Exato. Não é mais assim, nem menos. Não tem como, gente. Então, quer dizer, a gente olha pro problema dos outros e diz assim, mas tem que fazer alguma coisa lá. Mas ponha-se você no lugar. Se de repente você está na tua casa agora, eu não vou botar 1.000 nem 2.000 pessoas, mas se chega uma família agora, vamos botar aí na sua porta, bate aí na sua porta, toca a sua campainha, um cara, uma mulher e 5 crianças. Olha, nós não temos aonde morar, e eu sei que você mora aí sozinho, então agora nós viemos morar com você. Tu vai abrir tuas portas? Entendeu?
pode vir. A minha casa tem 2 quartos, eu tô ocupando um só, o outro não pode ficar. Você vai fazer isso? Então, gente, olha só. Como diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aí você olha pra terra do... mas eles têm que ser solidários. A Europa lá, já é um lugar pequeno, cheio de gente, recebendo milhares, centenas de milhares de imigrantes vindo da África, da Argélia, do diabo a 4. Aí você diz, entra aqui e tal. E outra coisa, você não sabe quem está entrando. Como aqui no Brasil, o pessoal que vem da Venezuela não é só venezuelano, tá vindo militar cubano, tá vindo gente das Farc, do narcotráfico, tá entrando também. Dizendo, eu sou venezuelano, eu tô morrendo de fome, vim para o país de vocês, não é nada daquilo. E você não tem como averiguar se aquela pessoa é, se não é. O Trump está dizendo que tem muito terrorista no meio daquele povo lá, tem bandido de tudo que é jeito. Você não sabe, olha só, a Guatemala hoje tem um dos piores cartéis de narcotráfico do mundo, associado ao mexicano. Lembrando que o El Chapo está sendo julgado agora, né? Quando a gente fala de narcotráfico no Brasil, de Comando Vermelho, que isso aqui é uma tragédia sem igual, mas lá no México consegue ser muito pior. Mas muito pior. Lá tem lugar que você vê que é só o exército o tempo todo, não é nem polícia. Tá? E os caras, a gente olha aqui, os caras vão de carro com metralhadora .50 em cima, uma coisa absurda. E a Guatemala não é diferente. E agora eu vou dar um dado novo para você. Esse cartel da Guatemala está descendo para o Brasil. Está vindo se associar aqui. Entendeu? E isso com o apoio de quê? Você sabe que as Farc, ela tinha acesso livre dentro do Foro de São Paulo. Você vê aquele Manuel, como é que é o nome do sujeito? Manuel Varolanda, qualquer coisa assim, que era o general, né? General, entre aspas, das Farc, era amicíssimo do Lula. Os dois se conheceram, se encontraram num congresso internacional da Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, do Foro de São Paulo. Do Foro de São Paulo, que agora a mídia não conseguiu esconder, porque todo mundo passou a falar, foi Bolsonaro, foi Daciolo, todo mundo começou a falar do Foro de São Paulo. Adeus. É ele aí. Foi falar nele, ele aparece. Ninguém mais conseguiu esconder. Quando eu falava aqui sozinho há 5, 6 anos, eu era doido. Mas aí todo mundo começou a falar, e agora os meus detratores não tinha mais como agora dizer que não existia. Né? Então, aí pegaram, a mídia mostrou até o último congresso do Foro de São Paulo, lá em Cuba, onde a nossa ex-presidenta estava discursando, né? E você sabe que a Dilma discursando é um problema. Aí ela disse na ocasião que o Lula tinha 37% das intenções de voto. Ela disse que o Lula, ele tinha mais do dobro das intenções de voto de todos os outros candidatos. Eita. Mais do dobro. Então você vê, somando as intenções de voto de todo mundo naquele período, dava 60%. Quer dizer, se ele tinha mais do dobro, o Lula tinha 120% das intenções de voto. E essa Dilma, pessoa, né, foi presidente do Brasil. Gente, depois dessa, você não quer que esse país vá pro buraco? Uma pessoa que diz uma coisa dessa e é presidente. É complicado. É pena que ela não foi pro Senado, né? Por um certo sentido. Que a gente ia ter meme todo dia. Todo dia ia ter uma pérola solta pela Dilma. Aliás, mais uma vez... os institutos de pesquisa precisam rever, né? Porque pegou mal, hein? Ficaram mal nessa eleição. Nas pesquisas, a Dilma estava disparada em primeiro lugar para o Senado em Minas Gerais, e ela passou longe. Em quarto lugar. Passou longe. Fala, Bárbara. Palmas para os mineiros. A Marília Auricelli faz uma pergunta aqui pro pastor Flávio na live. Ela está perguntando o seguinte: pastor Flávio, isso que o Bolsonaro está fazendo, unindo várias pastas, será que esta forma de governo vai dar certo? Pois é, olha só, a gente já sabe o que não deu certo até aqui. Então eu acho que a gente deve apostar, tá, no sentido de dar apoio. Eu já discordei aqui da junção de algumas pastas, porque como essa pasta, que semana passada eu falei sobre isso, esse super ministério do Paulo Guedes, eu achei perigoso porque entregava muito poder nas mãos de uma pessoa só: economia, fazenda, indústria e comércio. Muita coisa. Entendeu? Então eu achei que essa junção não era produtiva. Tá? Deixa a indústria e comércio com outro
E ele se concentra, que já é assunto para daqui até Jesus voltar, que é a economia associada à fazenda. E deixa indústria e comércio para outro. Da mesma forma, eu achei a ideia era interessante. Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura vivem as turras, né? Porque de um lado você vai ter o pessoal que produz e do outro você vai ter o pessoal preocupado com o meio ambiente, com toda razão, como eu também me preocupo, mas com muito ativista ali no meio. Gente que acha que você não pode tirar uma folha de uma árvore porque a árvore chora. Então, quer dizer, tem todo tipo de maluco nesse meio, nesse grupo do meio ambiente. Se você tirar uma casquinha da árvore, ela vai entrar em depressão. Agora, então, essa junção eu também achei que seria complicado. Acabou que, pelo jeito, não vai sair, né? Qual o nome do ouvinte, Bárbara? Que perguntou Maria Auricélia. Maria Auricélia, eu respondo, eu sei que a pergunta foi pro Flávio, mas eu respondo para você o seguinte. Vamos imaginar que você frequenta um restaurante, né? Tem determinado prato que você já experimentou e não gosta. Você não vai comer de novo. Sim. Né? Claro. Aí você arrisca um prato novo. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Eu acho que é o que está acontecendo, né, Flávio? Eu penso que sim. Vamos experimentar algumas coisas novas, um novo cardápio para ver o que acontece. Sim. Porque o que estava aí estava muito ruim, né? Não, sem dúvida. Olha só a intenção de diminuir de 29 ministérios, né? Que em realidade são 22 e 7 pastas que são secretarias com status de ministério. Então, 29 ministérios, você reduzir para 15, até aqui isso é intenção. Isso por si só é um ganho fantástico. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele foi se agigantando ao longo do tempo, né? E um dos que mais fez por isso foi o Itamar Franco. Só para você ter uma ideia sobre esse aspecto do agigantamento do Estado, quando o Collor assumiu, existia 12 ministérios, isso em 1990. Aí ele criou 2, foi para 14. Quando ele sai pelo impeachment, o vice dele, que é o Itamar Franco, assume, cria mais 14. E a gente vai para 28 ministérios. Aliás, eu falei 29, não, são 39. E a gente vai para 28 ministérios. Aí assume Fernando Henrique Cardoso. Ele reduz para 24, depois cria 3, vai para 27. E aí começa a era do PT. Nós chegamos a 39. Então imagine, no espaço aí de 28 anos, né? 30 anos no máximo, nós passamos de 12 para 39 ministérios. Quando nos Estados Unidos tem nessa faixa de 12. Então você vê que o Estado ele foi se agigantando e cada ministério que é criado é mais um corpo de secretarias, de funcionário público, de gente que você sabe que está lá com interesse de ter um lugarzinho ao sol certinho, sem muito trabalho e um dinheirinho no final do mês. É só isso. É só cabide de emprego. Então, quer dizer, eu acho que a tentativa de você voltar pelo menos a 15 ministérios é um negócio fantástico. Se for a 19, tá bom também, mas para mim o ideal seria 12, como era no governo do Collor. 12 ministérios é mais que suficiente. E pegar todo mundo que você puder jogar na rua e mandar embora. Vamos aguardar, gente. Eu acho que a gente só precisa ter muito cuidado para nós não cairmos nessa pressão, né? Por exemplo, ouvi a Miriam Leitão, mas isso já não foi... Miriam, espera um pouquinho aí. Tu já falou demais, né, Flávio? Ela não tem jeito, que ela tá muito machucada. Desde o dia que o Bolsonaro involuntariamente colocou ela para fazer um discurso no estilo Dilma, né? Ler alguém no ponto falando frases para ela, palavra a palavra, e ela balbuciando as palavras ali para desdizer aquilo que o Bolsonaro disse e que disse que não tinha defesa. Aquilo que aliás, rapaz, ela tem um sobrinho, né? Eu já te falei que o irmão dela foi meu professor, né? Foi, você falou. Cláudio Leitão. Eles são lá de Caratinga. Ela teve um sobrinho agora lá, rapaz. Ele não ganhou não, mas o garoto teve voto pra caramba, só que o partido não fez legenda pelo PV.
filho do Cláudio. Aliás, o Cláudio Leitão. O Cláudio sempre foi envolvido com o negócio de política e o filho dele parece que está indo na mesma linha. Ele teve mais de 40 mil votos para uma cidade daquele tamanho. Caramba, muita coisa. Muita coisa. Mas o partido não fez legenda e ele acabou não entrando. Isso é uma coisa que precisa também de reforma, né? Acabar com isso, com essa história de legenda, porque você não coloca lá aquele que é mais votado. Né? Porque o processo é esse, quem tem mais voto é mais querido pela população, tem que entrar. Então o cara tem 40 mil votos, não entra. Às vezes o outro tem 15 e entra. É verdade. Fala, Braba. Tem um ouvinte aqui, o Edson. Você já pode ir fechando aí. Já posso? Tem participação. Vamos finalizar já o debate. Participação aqui. Então vamos lá. Mas deixa só aqui fazer uma pergunta. O Edson acabou de mandar um WhatsApp falando o seguinte. Pede pro pastor Flávio fazer algum comentário a respeito do comentário que fez o Lindbergh, que falava que o Moro é político partidário. Olha só, se eles puderem... Lindbergh, PT, Lindbergh. Daqui a pouco ele vai dizer que o Moro nem é ser humano, que ele veio de Marte, só tá com fisionomia de ser humano. Só pra condenar o Lula. Pois é, mandaram de Marte. Meu Deus, olha só, Lindbergh, não acredite em uma vírgula que ele disser. Entendeu? Isso é um sujeito corrupto, criminoso. O lugar dele já está na cadeia há muito tempo. O povo de Nova Iguaçu conhece bem ele. Lindbergh não tem credibilidade nenhuma. Se ele disser... Olha, o Lindbergh, se ele disser que a Lua é satélite da Terra, eu não acredito. Entendeu? Vá a Nova Iguaçu. Para você que está fora aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu é uma cidade aqui da região metropolitana, fazendo parte da Baixada Fluminense. Ele foi prefeito de lá. Vai perguntar a um iguaçuano quem é Lindbergh Farias. Entendeu? Você vê que o sujeito, ele foi para a cidade dele fazer campanha. Ele foi agora... ele foi derrotado ao Senado. Ele era senador, tentou a reeleição, não conseguiu. Ele foi fazer campanha com carro de som. Não tinha mais que 3 ou 4 pessoas em volta deles e que era militante. Porque eleitor não tinha nenhum, ninguém para ouvir esse sujeito. E ele está aí pendurado no PT, doido para arrumar uma boquinha, porque ele tem que se sustentar agora. Tudo bem que eles podem ter muito dinheiro guardado, mas oficialmente ele tem que se sustentar. Ele tem que arrumar uma boquinha qualquer em algum lugar do PT. Nem que seja aí vice-presidente do partido, qualquer coisa, para receber um salário. Então não acredite nessa gente. A verdade nunca esteve nos lábios desse povo. Entendeu? Então o que eles disserem, duvide não, descreia totalmente no que eles disserem. Eu não sei como esse pessoal aí tem a cara de pau ainda de se manifestar. Uma classe que faz tudo errado, tem a conduta errada, não faz um mínimo de força para não errar e ainda se levanta contra um sistema que estatisticamente, visivelmente, está sendo implantado como certo. Eu acho que alguma coisa ela precisa mudar e já está mudando também, porque deu a lógica. Hoje essa eleição, né, e essa vitória aí do povo brasileiro e também do Jair Bolsonaro demonstra que existe uma maioria que ainda pensa da forma certa e vai pelo caminho da lógica. Porque há tempos atrás as pessoas estavam apoiando aquilo que era errado. E ainda vai continuar havendo pessoas que apoiam as coisas erradas. Mas hoje deu a lógica. E se deu a lógica, a tendência são as coisas melhorarem, porque o povo já não está mais dormindo. Nós somos a maioria. Né? Então, existe uma classe muito cara de pau. Precisa sentar na frente do espelho, rever seus conceitos, rever aí seus pensamentos, suas ideologias, para que se conscientize. Verdade. Manda aí, Bárbara. Então, vamos lá. Já li o Facebook, eu li a live. No WhatsApp o Alexandre diz que sim. Só recapitulando, a gente perguntou ao ouvinte se ele acha que o Brasil será um país menos corrupto com essa história aí do Moro ter aceitado o convite do Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. O Alexandre diz que sim. André Martins diz: moro na Cidade de Deus, minha resposta é sim. Temos só que continuar orando. Eu acredito tudo vai melhorar. O Luiz de Niterói diz que sim. A Rosinéria diz que sim. A Cláudia diz:
Seria uma utopia pensar que toda a corrupção acabaria, mas acredito num país muito diferente, isso eu creio. Acredito e sonho. O Pedro diz, o PT tenta politizar a indicação de Moro a superministro da Justiça. Cria uma narrativa que não fica em pé. Porém, no exterior, essa fábula vai ter o apoio de centenas de formadores de opinião de esquerda, as viúvas do socialismo real. A fé do PT é que essa marola no estrangeiro retorne como um tsunami ao Brasil. Os petistas vão precisar, pois, num estado de vigência e vigilância plena de legalidade, é provável que o PT não sobreviva. O João diz o seguinte, para os pseudo-liberais que achavam que o senhor Moro não aceitaria, o choro é livre, pois lugar de político é na política e não na magistratura. A Viviane diz que sim, o Evandro também diz que sim. O William Marques diz, legal, já dá para começar prendendo o Onyx Lorenzoni, que ele até foi indicado alguma coisa hoje, não foi, Rodrigo? Não, ele foi nomeado, o ministro da... Magno Malta e Roberto Braga. Extraoficialmente. É porque, na verdade, tinha que ser publicado no Diário Oficial alguém responsável pela transição, né? Sim. Aí sim. nomearam ele. Nomearam ele está responsável pela transição, que é o governo atual, mostrar tudo como está o país em todos os aspectos para o governo que vai sucedê-lo. A Lídia diz, me desculpem se for ignorância da minha parte, sentir otimismo com a notícia. Uma agenda anticorrupção conduzida por Moro soa muito bem aos meus ouvidos. Não acredito que a sua conduta se corromperá, mas o desafio é enorme. O Paulo Roberto diz, excelente indicação, espero que o Moro ajude a criar mecanismo para impedir ações corruptas como a que o PT se utilizou para governar. Nota 10 para a indicação. Tem um nome aqui que participou por telefone, que eu não estou entendendo a letra da Divina, mas também acha que sim. A gente tem os áudios aí no os áudios pelo WhatsApp. Não tem mais participação aqui embaixo, gente, foi bastante hoje. O Antônio diz, Bolsonaro oferece emprego para juiz que prendeu seu rival. Manchete da Petralha, The Times. O José Cláudio acha que o Moro se precipitou. E ele diz o seguinte, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E participar do governo de alguém beneficiado pela condenação judicial do seu adversário parece desonesto. Qual o nome do ouvinte? José Cláudio. José Cláudio. E aí a gente tem então aqui agora os áudios, né, do Edson, do Wellington de Lima Fernandes e do Rogério. Vamos lá. Meu nome é o Wellington de Lima Fernandes. Boa tarde a todos. Boa tarde o pastor Flávio, pastor Sino. Em relação à nomeação do Sérgio Moro, eu vi com bons olhos, né? Só fiquei um pouco assim surpreso como ele aceitou rápido no primeiro convite. Mas o Moro, ele não é um político, né? Não está afiliado a partido nenhum, tem as ideias dele, é isento, né? Eu creio que vai fazer uma diferença no governo, né? Como já foi falado aí, ele é super técnico. Então, eu creio que ele vai ajudar o Bolsonaro a governar, principalmente nessa área que é uma área muito, muito delicada. E o juiz Sérgio Moro, ele almeja, né, tem ideias, tem anseios muito, muito altos, como ser presidente e fazer a diferença nesse país, que ele já mostrou isso, ainda sendo um juiz de primeira instância. Uma boa tarde a todos aí, obrigado pela participação. Alô, Bárbara, Rádio Betel, bom dia. A senha do dia é Salmo 34:19. A minha opinião, sim, o Sérgio Moro é um homem íntegro, tem se mostrado uma pessoa muito competente e é pessoas assim que nós precisamos no ministério, né, de uma forma geral aí, no comando de todos os nossos, de todas as pastas, né? Pessoas assim faz falta sim.
E eu acredito que ele vai diminuir sim, vai diminuir a corrupção no país, vai ajudar a diminuir a corrupção no país, né? Ele é um homem muito competente, né? E até mesmo abordando o seguinte, é que hoje em dia, né, nós temos o auxílio muito bom, né, de toda a tecnologia que nos dá o favorecimento de captar todas as coisas erradas que brotam, né, e realmente é complicado para essas pessoas que têm a intenção de fazer qualquer tipo ilícito, né, qualquer coisa irregular, né, serão pegos, né, então há de se pensar 2 ou 3 vezes, né, antes de tomar qualquer posição errada, né, o nosso país realmente tem evoluído nessas questões, né, então a minha opinião é que sim, o Sérgio Moro é um homem muito competente, faz muita diferença e há de fazer um bom ministério na nossa política, né? No nosso país. Muito obrigado, um abraço aí, pastor Lucino, pastor Flávio, né? E para você, o DJ aí, a todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Paz, meu nome é Rogério, o Taguei fez. Olha, apesar de eu achar que o Moro faz um trabalho muito bom, eu não acho que ele vai tornar o Brasil um pouco menos corrupto do que ele seja, não. Eu acho que vai precisar ter uma CPMF para rastrear a grana desses caras que roubam. Eu acho que vai ter mudar algumas políticas, fazer uma faxina em muitos órgãos para poder o Brasil ficar um pouco melhor. E mesmo assim, o Brasil não é a política, o Brasil são os brasileiros. Se os brasileiros não mudarem, como é que a política vai mudar? Vai melhorar, mas não sei quando. Paz, tudo bom. Vamos lá, Bárbara. Então vamos já para o resultado. A gente conclui que 96% dos ouvintes acha que sim, que vai melhorar a questão da corrupção. 4% acha que não. E o nosso sorteado de hoje foi o Rogério Taguer fez. Aí, Taguer! Mandou, hein? 96%. É isso aí, gente. Eu pensei até que fosse dar 100%, sabe? Ontem eu estava apostando na igreja que hoje ia dar 100%. Errei. Deu 96%. Praticamente. Né? Praticamente. Mas agora, segundo a margem de erro do... Tá dentro da margem de erro. Teve ouvinte que não respondeu diretamente não, mas chega ali e comenta assim, a questão da integridade do Moro. Tipo assim, será que... Né? Não põe assim, não, acho que não. Mas ele aceitou... Você viu o ouvinte que falou? Você, Bárbara, o que você achou do negócio? Da indicação, a partir da prisão, da oposição. Botar a Bárbara logo na berlinda. Aí vai ser conta isso como não, né? Não, assim, é verdade. E aí, Bárbara, o que você achou da nomeação do Moro? Não achei nada mudou pra mim. Eu continuo saindo aos domingos, indo pro meu pagode, tomando minha cerveja. Não mudou nada. Pra mim tá tudo ótimo. Por enquanto, não afetou. Tem um monte de comentários legais aí dos ouvintes, não dá, a gente não tem tempo para comentar. Mas eu queria só chamar a atenção para um fato, que o ouvinte citou uma mídia aí, acho que era Times, qualquer coisa assim, e ele disse o seguinte, que The Times, né? Eu não a conheço. Do negócio do petróleo. Eu acho que ele tava brincando. Não, eu sei que ele tá brincando. Tem o New York Times, eu acho que ele deu uma zoada, tipo The Times. Mas alguém disse lá, que ele comentou, falou assim, Bolsonaro dá emprego para Moro. Para juiz que prendeu o seu rival. Então, aí veja bem, onde a gente tem que estar atento nas coisas que esse pessoal fala. Bolsonaro dá emprego para Moro. Moro estava desempregado, Moro estava sem fazer nada. Claro que não. Moro era juiz, ganhando pelo menos 30 mil reais por mês, com uma carreira sólida, 22 anos de juiz. Moro não tem interesse em aparecer, em nada disso, porque ele já teve oportunidade de pular da primeira instância para a segunda, de ser nomeado desembargador federal e não quis continuar na primeira instância, quer dizer, lá seriam outras mordomias ainda, que aliás isso é uma coisa muito questionável, que vai ter que ser mexida também, essas mordomias todas que são dadas ao Poder Judiciário e principalmente ao juízo. Então você vê, aí dá a impressão que Moro estava assim em casa, sem muito o que fazer, assistindo novela. Aí Bolsonaro liga para ele, Moro, você tá parado aí, tá fazendo nada? Vem para cá ser ministro, entendeu? Então, assim, nós temos que ficar atentos nessa manipulação pura e simples. Entendeu? Pois o cara vai mas denegrir a imagem dos dois, de quem deu e de quem aceitou. Eu acho que você não entendeu. Ele falou assim, Bolsonaro oferece emprego para juiz que prendeu seu rival. Manchete da Petralha.
Pro pessoal, os Petralhas dizendo aí ele isso. botou manchete da Petralha, The Times. Tipo assim, entendeu? Então, assim, pois é, mas assim, eu não duvido que eles estejam dizendo isso, não. Tá vendo? Ele queria ser ministro. Então, eles estão montando essa narrativa o tempo todo. Que Moro só fez o que fez, condenando o criminoso número 1, porque ele queria ser ministro. Meu Deus, ele condenou o sujeito. Mas ele não poderia prever o futuro. Ele não poderia prever o futuro. Ele foi condenado ano passado. Bolsonaro nem candidato era. Exato. É discurso de perdedor com dor de cotovelo. Com certeza. A gente não pode estar entrando na pilha deles, porque essa gente quer distorcer os fatos. Agora, se ele tivesse sido condenado ontem e hoje saísse o convite, era uma coisa. Mas, foi condenado ano passado. Você vê o que Moro tomou, qual foi a providência dele. A partir do momento que ele aceitou o convite para ser ministro da Justiça, ele já é ministro? Não. O que ele é agora? Juiz. O que ele poderia fazer? Voltar para o tribunal e continuar com os processos, normalmente até a data da sua nomeação. O que ele fez? Já abriu mão de tudo. Né? Foi ético. Não vou ouvir o criminoso no dia 14, num outro processo. O criminoso vai estar lá de novo. Tá? Então, não vou ouvi-lo. Quem vai ouvir é uma juíza substituta, que pelo que diz, ela é carne de pescoço, é pior do que ele, é brava mesmo. Então, quer dizer, vou passar tudo para frente, justamente para não dar margem de ficarem tentando juntar alhos com bugalho. Mas não adianta, eles não desistem. Por melhor que você faça, eles vão querer vincular um fato ao outro que não tem nada para dizer. Mas vão tentar. Então a gente fica atento do lado de cá e da nossa parte é só deboche contra essa gente idiota. Bom, então, Bárbara, até amanhã. Se Deus quiser. Não fique nervosa quando eu te pergunto as coisas, não. Ela fica brava, tu viu? Eu fiquei brava? Nada. Eu tô brava com o preço do GNV, pô. Cada vez sobe mais. Que isso? A cerveja tá a mesma coisa, mas o GNV tá subindo, né? Que bom que a cerveja tá a mesma coisa. 3,10? 3,10. Que bom, obrigado, Senhor. Eu bebo, Pastor Márcio, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Suas considerações finais, pastor. Um grande abraço, pastor Cino, pastor Flávio, Bárbara, Azeitona, todos os ouvintes da Rádio Betel. É sempre um prazer estar aqui na mesa debatedora. Deixo um abraço para toda a família Evangelho do Reino, todos os amigos, frequentadores, membros, pastores, parceiros missionários e companheiros de ministério. Até a próxima estadia aqui e que Deus nos abençoe. Flávio. Isso aí. Despedindo dos ouvintes, pedindo perdão por qualquer excesso, mas no que for bom você guarda contigo. O excesso é bom. Descarta. Isso aí. Bom, gente, a produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Flávio França, o pastor Márcio Carlos. Eu vou pedir o pastor Flávio para finalizar com o nosso momento de oração. Para você que está ouvindo agora, ao vivo, vem aí Betel Informa com música de qualidade até a Voz do Brasil. Só não coloca o cara que o Flávio falou no Betel Informa, né? Qual o nome do repórter, Flávio? Rapaz, acho que era... Agora eu esqueci, né? Thiago não sei o lá. Não sei lá, agora eu esqueci. Mas ele falou isso aí. Depois você me manda o áudio, né? Deve ser o Diego Brião. Mas enfim... Mas o que ele falou eu guardei. O nome eu troco, porque eu troco das filhas, eu não vou trocar. E aí tem música, Betel Informa, na sequência tem Cláudia Matos com frequência máxima, e a mesma coisa vai acontecer na reprise das 17 horas. Até a Voz do Brasil, você vai ficar aí com reportagens, música de qualidade. Para quem está ouvindo na madrugada, vem aí o Madrugada Betel, e nós voltamos, com a graça de Deus, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche os olhos pra orar e o Senhor vai responder. Ele sempre está atento ao chamar de quem nele crê.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por um dia tão maravilhoso na tua presença, Pai. E pedimos que tu multipliques